Olá, bom dia. Agora é oficial, o Bumba Boi do Maranhão é patrimônio cultural imaterial da humanidade e vai fazer companhia a 5 outras manifestações folclóricas do país que já têm esse título. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre tudo isso foi a Isaurina Nunes, que é técnica em Ciências Sociais do IFAM. Bom dia, Isaurina. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quer dizer, tá todo mundo em festa, mas antes dessa festa isso foi uma trabalheira só, né? Para chegar nesse momento agora. Sim, muito trabalho. Na verdade, esse trabalho começou ainda na instrução do processo do registro a patrimônio cultural do Brasil, né? Então, esse processo... Lá em... A gente iniciou em 2007, no 2007. IFAM. Né? Mas assim, se a gente recuar um pouquinho mais, o processo mesmo todo foi iniciado em 2001. Vixe, Maria, faz muito tempo, né? Porque quase foi, 20 anos. Exatamente, porque foi em 2001 que foi iniciado o Inventário Nacional de Referências Culturais do Bumba Meu Boi. Então, assim, a história desse registro, patrimônio nacional e até patrimônio da humanidade, se a gente fizer assim analiticamente, ela começou com a própria política do IFAM. Para o patrimônio cultural e material, porque o decreto é de 2000, o decreto que instituiu o registro de patrimônio cultural e material, patrimônio cultural do Brasil, e em 2001 um dos bens que foram escolhidos para se testar a metodologia que se aplicaria para a identificação desses bens que seriam objeto desse título, um dos bens foi justamente o Bumba Meu Boi. E aí o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que está sediado no Rio de Janeiro, ele que ficou responsável para aplicar essa metodologia que era nova dentro do IFAM. E veio uma antropóloga do centro, né, a Luciana Gonçalves, que fez todo esse trabalho de pesquisa do boi. Então esse trabalho do inventário, que é lá onde começa tudo, durou de 2001 até 2004. E aí deu uma parada, foi concluído o inventário, e aí não foi encaminhado o registro. E esse encaminhamento ele aconteceu em 2007, já aqui no IFAM do Maranhão. Quer dizer, foi um trabalho que começou lá em 2001 para pegar logo o comecinho, até ele se tornar patrimônio nacional, que ele já é, não é isso? Foi em 2000 Foi 2011. Então a gente trabalhou isso, a gente trabalhou de 2007, já aqui na Superintendência do Maranhão, até 2011 na instrução do processo do registro. Certo. Então, e foi justamente aí que vem é importante contar toda a história para a gente poder entender, pra gente se contextualizar, certo? Exatamente. Então foi justamente nesse processo de instrução do registro que a gente teve essa sacada que sim, o boi podia se tornar patrimônio. Porque o que é essa instrução? É justamente a parte da pesquisa, que a gente chama de identificação, no IFAM, um termo técnico, no nosso caso aqui do patrimônio. Na verdade, é uma pesquisa que é feita a respeito dessa manifestação folclórica. Exatamente. A gente chama a instrução do processo a construção de um dossiê, né, que a gente vai levantar todos os elementos, todos os dados, a história do bem, como é que ele é praticado, quem são esses praticantes. A gente vai produzir um vídeo desse bem cultural, a gente vai coletar as anuências, quer dizer, porque para que o bem se torne patrimônio, tanto nacional como da humanidade, é necessário que os detentores, que é assim que a gente chama as pessoas que praticam bem, que eles queiram, então eles têm que manifestar isso. No caso do nacional foi por escrito, a gente abriu um livro, né, de anuência e as pessoas diziam lá que concordavam. Tem que ter exatamente. E no caso do patrimônio da humanidade foi mais interessante porque foi um vídeo. As pessoas gravaram, né, se manifestaram, muitos assim caracterizados, né, com suas roupas, ficou bem bonito. Então elas diziam que elas queriam que se tornasse patrimônio. Então isso fez parte do processo do registro, no caso do boi nacional e no caso do patrimônio da humanidade. Então isso é que a gente chama de instrução. E nessa instrução, quando a gente foi levantar a história do Bumba Meu Boi, a gente achou que seria interessante situar o boi a nível mundial, a nível nacional, para chegar ao nível local. E quando a gente verificou a história do boi no mundo, a gente viu que tinha uma conexão muito grande, né? A forma como o boi é cultuado, né, ao longo da história da humanidade, por várias civilizações, e no Maranhão a gente faz essa grande festa para o boi. É como se isso aqui fosse, essa festa que a gente faz do Bumba Meu Boi aqui no Maranhão, que a gente sabe que é muito grande, é como se fosse assim, um exemplar
dessa importância que o boi tem para a humanidade. Mas, agora você me deixou curiosa, a gente, o boi, a gente é ótimo, né? O boi tem essa ligação ancestral, vamos dizer assim, com a história do folclore lá bem mais atrás? Isso, a gente foi percebendo o quê? A gente percebeu, desde a pré-história. Na pré-história a gente tem dados na caverna de Lascaux, na França, né, de inscrições rupestres onde um bichinho lá, que era o bisonte, que era desenhado nas cavernas. Bom, o bisonte é um aparentado do boi, vamos dizer assim. Então, se o homem pré-histórico desenhava na caverna, é porque aquele animal devia ter alguma importância para ele. Então certo. A gente vai lá desde a pré-história e começa a identificar. Aí a gente vai passeando pelas civilizações e vai ver o culto ao boi Apis no Egito, né, que era considerado como o grande pai. Osíris se encarnou num boi, então o boi era muito importante para os egípcios na antiguidade. Aí a gente vai para a Índia, a gente sabe que a vaca é um animal sagrado, porque Shiva usou o boi e a vaca como montaria. Aí a gente vai para a Grécia, ela está recheado de referências ao boi, ao touro, né? O Zeus que se transmutou em touro para sequestrar a Europa, um touro. Isso. Pois é, então. Às vezes são coisas que você não faz ligação. Não faz coisa, ligação, por exemplo, a vaca na Índia, você nem consegue fazer essa ligação para cá. Você tem que fazer essa conexão, sair juntando todas as pontas para ligar a importância de cada um. Né? Então foi isso que a gente foi percebendo. Então, na Grécia, voltando, né? Era sacrificado todo ano um touro branco para o deus Netuno, né? Então, na África, os povos bantus, eles eram povos totêmicos e eles faziam rituais para o boi, né? Eram considerado um animal totêmico, né? Na própria história da Palestina, os hebreus, eles consagravam o sacerdote sacrificando um novilho. Então a gente foi pegando isso aí e foi verificando a importância do boi animal, né, ao longo da história da humanidade para todas as civilizações. Olha, agora eu vou fazer um desafio. Você tem certeza que todas essas civilizações, com todos esses rituais, não tinha uma festa bonita como a nossa? Pois é, cada um, né, da sua forma celebrava o boi, né? Aí a gente fez um link, sim, no Brasil a gente viu também que existe o Bumba Meu Boi com denominações diferentes, mas existe essa manifestação cultural em vários estados, né? E aí a gente chega até o Maranhão e vê que aqui no Maranhão tem essa grande festa, né? Muitos grupos envolvidos, um período muito extenso que vai de 4 até 8 meses, se a gente considerar desde o primeiro ensaio até a morte do último boi. É uma gestação quase, exatamente, né? Então a gente vê que o maranhense está muito envolvido com essa brincadeira, com essa manifestação, com essa grande celebração. E a gente percebeu, sim, então o boi é um exemplar dessa importância que o boi animal, o Bumba Meu Boi do Maranhão é um exemplar dessa importância que o boi animal tem para as civilizações, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, então ele pode sim ser patrimônio da humanidade, né? E aí a gente conseguiu fazer essa conexão. Pode acontecer a mesma coisa com o tambor de crioula, que ele já fez a primeira etapa da caminhada, vamos dizer? A gente teria que fazer uma investigação melhor para a gente poder identificar esses elementos, porque a questão tanto do patrimônio da humanidade como patrimônio nacional é justamente você mostrar essa conexão, mostrar essa ressonância do bem cultural, que é local, vamos dizer assim, com a história, com a memória, inteiro, com a cultura, né? Exatamente, ou do Brasil, no caso nacional, ou então do mundo, né? Então a gente precisaria investigar melhor para descobrir essa conexão, mas isso é uma possibilidade. O que isso representa, assim, de forma bem concreta para essa nossa manifestação? Tá bom, agora é patrimônio cultural e material da humanidade. Todo mundo agora pode usufruir dessa beleza que é o Bumba Boi. Mas o que isso representa de fato para essa manifestação? O que ela ganha com isso? O que o Estado ganha com isso? O que o folclore ganha com isso? Essa resposta me dá só no próximo bloco. Vou fazer um intervalo aqui rapidinho, a gente vai tomar um cafezinho de novo e voltamos já. Minuto só. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com Isaurina Nunes sobre o nosso
Nosso tesouro de agora, né, Isaurina? Nosso título, né? Nosso Mais título. novo. Esse é o primeiro representante que a gente tem. A gente pode ter outros, ou cada estado só pode ter um. Como é que funciona isso? Antes de você me der a resposta que você está me devendo do bloco anterior. Tá certo. Sim, é possível sim. Né? É possível? Agora a gente tem que trabalhar em torno, né, da candidatura. Né? Precisa ser bem forte para ter duas manifestações sim, assim, sim, né? sim. Sim, mas agora vamos voltar para... Mas assim, antes que a gente retome, a gente tem que lembrar que nós já temos um título mundial que é da cidade. Da cidade, né? sim. Então sim, a gente sim. tem justamente o título para patrimônio imaterial e nós temos para patrimônio imaterial. Nós temos o título de São Luís, patrimônio mundial. Mundial. E nós temos o BOI, que é patrimônio da humanidade. Ótimo. Então nós já temos dois títulos da Unesco. Estamos bem na fita, estamos né? muito Estamos bem na fita. Se conseguir mais um, já é lucro pronto. Já estamos bem demais. Certo. Agora, o que isso representa para a gente em termos de crescimento do folclore, para a cidade, para a brincadeira? O que isso representa na verdade? Tá, então essa é uma grande questão que as pessoas sempre fazem, né? Uma pergunta assim que vem já de imediato. Né, o que isso representa? Às vezes, assim, o que a gente vai ganhar quando sendo assim uma... Vamos popular, o que a gente ganha com isso? Isso já Além foi do reconhecimento, perguntado, claro, né? sim. Bom, a gente entende que esse título, ele é muito simbólico, né? E o que a gente poderia dizer em termos de ganho? O prestígio vem em primeiro lugar, né? Você ser patrimônio, um bem, a gente tem um bem que é patrimônio do mundo, da humanidade, né? Isso é um prestígio muito grande, é um status que tem, né? Não só para o BOI, mas para o Maranhão, para o Brasil, né? O Brasil que apresentou a candidatura para a Unesco, né? Então é um status muito grande. Agora, assim, eu costumo explicar logo assim de antemão, olha, dinheiro assim, cachê, isso não tem, né? Sim, não, isso não é o caso, né? Mas a gente vai ter indiretamente os benefícios, porque na medida em que esse bem ele se torna patrimônio da humanidade, vai haver uma divulgação muito maior. Então a gente já estava trabalhando a divulgação com o título de patrimônio nacional, agora isso se amplia, né? Cresce mais. A gente continua com as ações de salvaguarda, que isso a gente já estava realizando, porque é uma missão do IPHAN, é uma obrigação. Quando a gente torna patrimônio nacional, o IPHAN assume o compromisso por uma missão institucional de preservar aquele bem que ele disse que é importante para o Brasil. Aumenta essa responsabilidade na preservação desse bem, que agora não é só nosso. Exatamente. Eu vejo assim de mais imediato. A gente está assumindo com a humanidade o compromisso pela preservação de um bem que é importante para toda a humanidade, né? Exatamente. Então, o IPHAN vai dar continuidade, intensificar as ações de salvaguarda. Isso a meu ver, esse é um grande benefício. Por quê? Porque as ações de salvaguarda, elas são variadas. No IPHAN a gente divide em 4 eixos, que eu não vou assim lembrar de cabeça todos agora, mas assim, tem a questão da transmissão, tem a questão da divulgação, da promoção, da sustentabilidade. Então, tudo isso a gente trabalha. Por exemplo, quando você fala em transmissão, só te interrompendo aí, quando você fala em transmissão, você está dizendo que aquele conhecimento deve ser repassado a outros? Exatamente, porque qual é a lógica? Ora, se um bem é reconhecido como importante para o Brasil e para a humanidade, então a gente tem que manter aquele bem, né? A gente tem esse compromisso de manter ele para... a gente recebeu das gerações passadas e temos nós estamos vivenciando e a gente tem a obrigação de repassar para gerações futuras. É verdade. Então, essa é que é a lógica, né? E aí a gente trabalha de que forma? Como eu ia dar o exemplo. Eu acho que vocês talvez lembrem que a gente lançou uma campanha em 2017, ano passado, o ano do boi de costa de mão. Por conta da dificuldade, da fragilidade do sotaque. Isso é uma ação de salvaguarda. E aí a gente incluiu várias ações dentro dessa campanha que nós realizamos. E uma ação que ainda está em curso é um projeto de educação patrimonial. Então, a gente está trabalhando com os bois de costa de mão na comunidade Itajipuru, aqui na ilha de São Luís, no interior da ilha, na zona rural de São Luís. Lá tem uma escola municipal, a unidade de ensino básico Honório Odorico Ferreira. Lá os 2 bois de costa de mão, que são os únicos de São Luís, estão sediados nessa comunidade. E a gente está fazendo um trabalho de integração da escola com a comunidade, com o boi. E aí a gente já realizou oficina com as crianças, foram 60 crianças, oficinas de percussão, ótimo. de dança e de bordado. A gente está realizando agora, que a gente vai concluir o projeto, o nome do projeto é O Boi Vai à Escola,
com a produção de material paradidático, que vai ser doado para a escola. A gente, IFAM, está produzindo esse material, vai ser doado para a escola e eles vão trabalhar a questão do boi, a questão do negro, a questão do patrimônio com essas crianças. Eu vejo essa questão de uma forma assim, muito importante. Por exemplo, o boi Costa de Mão é um bom exemplo do que, se não houver esse cuidado mais acentuado, pode desaparecer. Eu tive fazendo um documentário em Cururupu sobre o boi de Costa de Mão e o dono do boi lá, o boi... Areia branca. Areia branca. Brilho de areia Florisvaldo, branca. Florinaldo. Que é Florinaldo. Florinaldo. Que é um guerreiro. Sim. Ele estava me contando da dificuldade que é manter um boi ali. Seu Edmundo também, que tem um boi há 84 anos, né? Isso. Porque as pessoas têm vergonha hoje, Sim. os mais novos, as meninas, elas não querem dançar num boi daquele que é tradicional, considerado coisa de velho, coisa antiga. Elas querem dançar num boi de orquestra, bonito, cheio de brilho, cheio de festa. E com isso ele tinha dificuldade de montar o boi. E até na hora da apresentação ele não sabia quantos brincantes tinha, Sim. dependendo de quem aparecesse para brincar. Aí eu vi o cuidado que ele tinha, mesmo da forma dele, na preservação de uma manifestação que podia desaparerer. Agora, esse risco é menor com esse cuidado mais intenso? Sim. A gente está trabalhando, porque assim, em tese, o boi, o Bumba Meu Boi, ele não está ameaçado. Né? Pelo contrário, ele se renova. Isso é uma das características do boi, né? Mas assim, o que a gente diz é que alguns aspectos da brincadeira, da manifestação, do bem cultural, eles estão em risco de se transformar, de desaparecer. E o boi de Costa de Mão é uma dessas questões, né? Então, a gente com esse projeto, que é um projeto experimental, que a gente pretende que as secretarias municipais ou mesmo a estadual encampem e levem e estendam, né? Porque a gente, IFAM, não tem condição de levar para uma rede pública de ensino, mas a gente tem a experiência que a gente pode repassar. Então, eu acho que vai ficar muito interessante. Vai sim. Porque a gente trabalha do 1º ao 5º ano e é um kit de material. O 1º ano é um desenho animado, o 2º é um livro de histórias, o 3º é uma revista em quadrinhos, o 4º é um caderno passatempo e o 5º é uma cartilha, que vai ser aplicado. A gente já capacitou as professoras, só está faltando mesmo aprontar esse material para a gente dar mais uma capacitação da aplicação do material eu e acho pronto. Isso super interessante. E aí esse projeto pode ser estendido para outros sotaques, se houver necessidade. Esse é um título que pode ser, vamos dizer assim, perdido ou cancelado. Eu lembro que teve um tempo atrás, quando todo mundo falava que São Luís estava ameaçada de perder o título de patrimônio, por conta do descaso, por conta da deterioração, palavrinha complicada. Da descaracterização. Descaracterização, né? Vamos deixar deteriorar. Descaracterização mesmo. Dos casarões, daquilo que tornou a gente conhecido. Existe essa possibilidade mesmo? Não? Olha só, Elda, eu acho que para o patrimônio imaterial é mais difícil. É mais difícil, né? Porque assim... Essa caracterização... porque a gente sabe e é inerente ao patrimônio imaterial as transformações. Ele não se congela no tempo. Isso. Diferente do material do casarão, que tem que ficar lá que bonitinho, daquele isso. jeito, né? O material já está nele, essa transformação, né? E é bom que se transforme, né? Claro que tem que preservar as características, né, que o levaram, enfim, mas já é natural. Então eu acho muito difícil, né, que isso aconteça. Olha, o que interessa agora é comemorar. Depois a gente vê essas dificuldades. Só para lembrar, eu falei que ele faz parte agora de um grupo de 6, que com o boi faz 6. Só para lembrar, é o frevo de Pernambuco, né? Isso. É o samba de roda do Recôncavo Baiano. É o Círio de Nazaré. Isso. Círio de Nazaré. Capoeira. Da Bahia, né? Capoeira do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, né? E aquele nome complicado que era a pintura corporal dos... Arte Fuzilá dos índios Wayampi, do Amapá. Olha, bonito. De novo. A pintura corporal é uma pintura corporal, isso, né? Isso. Dos índios do Amapá. Isso. Então nós chamamos 5, agora temos 6. O 6º. Ótimo. Então, por enquanto a gente vai comemorar quando o São João vier. O São João do ano que vem vai ser bem legal, né? A gente vai comemorar o título em grande estilo, inclusive, né? Inclusive, tu perguntaste sobre a comemoração, a gente sugeriu ao pessoal do Boi, tem um grupo de WhatsApp que a gente criou, tinha um grupo da Salvaguarda, que é o comitê,
E na época da candidatura, algumas pessoas deram depoimentos, a gente juntou tanto o pessoal do comitê como as pessoas que participaram da candidatura dando depoimentos. Isso. Então ficou o grupo da candidatura e a gente estava mantendo eles informados. E aí quando começou o Hermano, que é o diretor, o Hermano Queiroz, diretor do DPI, ficar em contato comigo, a gente se comunica pelo WhatsApp, aí ele começou a mandar assim, as notícias, assim, o parecer do relator lá do comitê da Unesco, que já estava dizendo que ia ser favorável, olha, Sabrina, vai dar certo e tal. Aí manda o parecer dele dizendo que estava recomendando já que se tornasse patrimônio. Aí depois saiu uma outra publicação e ele me mandando, olha, a gente nem pode divulgar ainda, mas olha aí, eu não posso deixar de te mandar. E aí eu socializava com o pessoal do grupo, né? Olha, gente, vai sair mesmo, vai dar certo. Eu sempre tive a convicção, né? Desde que ia dar certo, desde claro, quando a gente pediu, não, e até por conta dos argumentos, tudo que a gente expôs aqui no início, né? Eu tinha certeza. Aí, quando já estava assim para acontecer, eu disse assim, gente, vocês não acham que isso merece uma grande comemoração? Porque tudo bem, todo mundo vai dizer, é legal, é patrimônio, mas todo mundo lá nos seus terreiros achando bom, vocês têm que ir para a rua, vocês têm que celebrar, e se não é todo dia, olha quantos bens do mundo e do Brasil querem ter esse título e vocês vão ter e tal. Aí o presidente da Central de Boi da Baixada, aí de Costa de Mão, seu João de Bento, aí ele me procurou e disse assim, não, a gente está pensando em fazer, aí eles estão atrás de apoio por conta de algumas despesas pequenas que eles têm, né, transporte para levar os brincantes, mas eles estão pensando em fazer uma comemoração, vamos ver se vai dar certo. Oba! E a gente está esperando o Maurício Itaparica, o superintendente do IPHAN, chegar, ele está chegando hoje à noite, amanhã ele já deve estar na cidade. Ele estava lá, né? Estava lá na reunião em Bogotá. Nós estamos esperando ele chegar para a gente conversar e ver como é que a gente vai fazer, né? Pois é, temos que comemorar, temos que celebrar vitórias, são para ser comemoradas, né? Porque senão ela perde. Não, e um título desse não pode passar em branco, desse não pode passar em branco. Olha, no Brasil todo esse é o 6º. Então a gente tem que comemorar. O nosso boi é um patrimônio do mundo inteiro agora. É nosso e é do mundo inteiro. A gente tem que cuidar, mas a gente tem que mostrar que ele sabe brincar, que ele sabe dançar e que a nossa história é linda. Isaurina, muito, muito obrigada por essa entrevista, querida. Tá, a gente agradece essa oportunidade. Bom dia para você. Estamos sempre à disposição. Obrigada. Bom dia para você. Comemore também aí do seu jeito esse título da nossa manifestação cultural, porque eu acredito que não tem um maranhense que não goste de bumba boi, né? Não é à toa que a festa é o mês inteiro. Enquanto o carnaval são 5 dias, na Bahia 2 semanas, a gente bate o recorde aqui com um mês de festa para o bumba boi. Esse ano vai ser bem mais. Se bem que ele continua ao longo do ano, né? Ele sai dos terreiros, mas ele continua de forma restrita, fazendo a festa em todos os lugares. Mas aproveite. E só para lembrar, se você quiser ver ou rever qualquer uma dessas matérias, está tudo lá no nosso site bonitinho, esperando por você. E todo dia eu estou aqui esperando por você às 8h30 da manhã, ok? Tchau!